E aí galera que acompanha o canal aqui, mais uma edição aí do empreendedorismo sem filtro, sem corte. E hoje isso aqui vai acabar virando um diário, tá? Hoje eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu comigo ontem, sobre como eu controlo meu patrimônio, meus investimentos. Só que antes eu vou rodar a vinheta aí. Então, todo mês, não todo mês, mas assim, vamos falar que uma frequência de a cada 3 meses, só que eu acabo fazendo a cada 1,5 mês, 2 meses, né? Depende do meu ânimo. Eu tenho uma planilhinha bem simples ali, que eu controlo o que eu tenho de patrimônio. Antes, eu controlava isso aí de uma forma diferente, que eu não acho nem muito certo de fazer. O que eu fazia antes? Eu controlava tudo que entrava de dinheiro e eu ia lançando numa planilha tudo que eu gastava. Então, mais ou menos, eu ficava meio que contando migalha ali e para depois saber se o que eu estava ganhando estava sendo suficiente para pagar minhas contas, né? E eu mudei o jeito de controlar isso, eu parei de vigiar isso. E uma das coisas que mudou a minha chave na hora, que virou a chave, na verdade, foi fazer um pouco diferente esse processo aí, tá? Eu parei de ver quanto eu ganhava e quanto eu gastava e comecei a gastar meu tempo, na verdade, investir meu tempo em ganhar mais. Então comecei a me aprimorar, isso daí inclui as viagens que eu faço, inclui os livros que eu leio, os vídeos que eu assisto, os documentários, tudo. Eu comecei a estudar mais e correr atrás de ganhar mais. E aí quando eu comecei a ganhar mais, eu comecei realmente a ver as coisas acontecerem. Então eu parei com aquela mentalidade de escassez, de será que vai dar para pagar as contas? Será que é suficiente o que eu estou ganhando? E comecei a correr atrás de ganhar mais. Quando eu comecei a ganhar mais de fato, e aí começou a sobrar dinheiro, eu comecei a fazer o meu patrimônio, o meu inventário, vamos chamar assim. Então eu fiz uma planilha no Excel, uma coisa bem simples. Eu coloquei ali linha por linha as contas bancárias, o quanto que eu tinha em cada conta. Eu coloquei depois embaixo, numa outra parte, eu coloquei tudo que eu tinha de conta para receber. E aí do lado eu coloquei tudo que eu tinha de conta para pagar. Então o cartão de crédito, por exemplo, é uma conta que eu tenho para pagar. Então não adianta eu ter o dinheiro na conta, mas está devendo no cartão. Então isso daí eu comecei a ter o meu patrimônio líquido. E aí quando eu comecei a avaliar a minha vida baseada no meu patrimônio líquido, aí começou a fazer todo sentido ter um plano futuro para poder, entre aspas, me aposentar. Eu falo entre aspas porque eu não sei se eu gostaria de parar de trabalhar um dia. Então, essa jogada e até porque eu tô falando isso para vocês, tá? Ontem eu fiquei louco, porque eu fui fazer esse acerto de contas aí comigo mesmo, lancei tudo e eu olhava aquilo e falei, cara, eu ganhei X esse mês e parece que eu gastei muito. Eu não achava a diferença que estava dando, eu não conseguia encontrar, porque eu tinha feito antes um balanço de quanto que eu tinha ganhado no mês. E aí eu, baseado naquilo que sobrou, no que aumentou, na verdade, do meu patrimônio líquido, eu falava, cara, eu gastei muito esse mês e eu não conseguia achar. Peguei meus extratos, olhei extrato por extrato do banco, porque realmente a diferença estava dando muito grande ali, não fazia sentido. Olhei extrato por extrato, conferi todas as contas, conferi despesa no cartão de crédito e eu não achava o valor. Mas aí depois eu percebi que o mês passado, quando eu fiz, eu tinha feito a partir do dia 4. E esse mês eu fiz a partir do dia 1º. Então a diferença que deu foram esses 4 dias aí. E esses 4 dias aí representou muita coisa no meu faturamento. Então na verdade a diferença que deu foi porque eu já tinha lançado aquele faturamento ali o mês passado. Por fim eu achei. Só que por que eu tô compartilhando isso com vocês? A importância de ter isso daí, tá em algum lugar controlado. Você sabe onde você tá indo. Você tem pelo menos uma direção ali, você consegue ver onde você está chegando e se você está no caminho certo, porque às vezes a gente está trabalhando, a gente acorda ali na segunda-feira para trabalhar, na sexta-feira para de trabalhar e na outra segunda é a mesma coisa. Nós estamos naquilo que chamam de corrida dos ratos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se nunca ouviu falar também, eu já deixo a recomendação do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele tem, eu já li, eu acho que uns 10 livros dele. Eu baixei o primeiro livro, eu baixei um e-book e depois eu comprei os outros. Mas, cara, recomendo que leia se não ler até hoje.
ali ele explica bem basicamente a corrida dos ratos, que é isso. Ficar tocando de roda, correndo atrás do... Vamos falar ali, não sei se vocês já viram como que o ratinho corre, ele tem tipo aquela circular que ele fica correndo ali, e a gente muitas vezes se pega no dia a dia fazendo aquilo ali, correndo atrás do próprio rabo. Então, a partir do momento que você começa a controlar as suas finanças, colocar isso num papel, colocar isso em algum lugar, eu tô falando finanças do seu patrimônio, tá? Você começa a ver a sua evolução. Ou não, e se não estiver tendo evolução, também não tem problema nenhum, é só você ver o que está errado e voltar atrás e corrigir. Então, era isso que eu queria falar sobre controle de patrimônio. Depois eu abro aqui, eu tento mostrar como que é a minha planilha, mas é alguma coisa bem simples de fazer, tá? Eu fiz um negócio bem simples, até para ficar fácil, para me dar a coragem de alimentar todo dia. Quando a gente consegue controlar esse patrimônio dessa forma, fica fácil da gente ver o que a gente vale realmente em termos de dinheiro, qual que é a nossa liquidez. Liquidez nada mais é do que ter aquele dinheiro em mãos. Então, às vezes você tem um patrimônio muito grande, mas você não tem liquidez. Você está investido ali em casas, em terreno, sei lá, mas que demora para vender. Então, isso daí é a liquidez. Quanto mais rápido você conseguir pegar o dinheiro realmente em mãos, melhor a sua liquidez. Então, você tendo uma noção do que você tem de patrimônio, fica fácil de você saber aonde aplicar esse patrimônio e o que esse patrimônio vai te gerar de renda todo mês. Porque no final do dia, você precisa de renda para poder viver. Você não vai viver de patrimônio, você vai viver de renda. Só que o controle do patrimônio, então, são duas coisas separadas, tá? Você tem o controle do patrimônio para poder saber se está evoluindo e você tem o seu controle de renda. Então, o seu patrimônio vai ser futuramente responsável por fazer a sua renda. Porque você não, eu acredito que você não vai querer trabalhar até o resto da sua vida. É uma coisa que é humanamente impossível, vamos falar assim. Então você vai pegar esse patrimônio, vai calcular e depois você vai pegar esse cálculo de patrimônio aí e vai pensar aonde investir ele. Só que, de novo, eu sempre falo para todo mundo que o melhor investimento é em você. Então é isso que eu faço comigo. Eu pego e invisto o meu patrimônio, vamos falar assim, eu invisto em empresas, tá? Eu invisto nas minhas empresas. Eu tenho uma empresa de cartão, uma administradora de maquininha de cartão, vamos chamar assim. E eu trabalho construindo fintechs também, então eu tenho a Payform, aqui no canal tem vídeos da Payform, eu já até falei disso antes aqui. Então eu pego o meu dinheiro e eu reinvisto na minha empresa. Só que você pode colocar numa bolsa de valores, você pode colocar em fundo imobiliário, comprar casa, independente, tá? É indiferente, na verdade. Então, independente do que você vai fazer, o melhor investimento é em você. Porque se um pagar 0,5%, o outro 0,7%, o outro 1%, isso daí, se o seu patrimônio for pequeno, a verdade é que isso daí não vai mudar nada. 1% em 10 mil ou 2% em 10 mil, de verdade, não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. Você está perdendo tempo pesquisando esses investimentos, pesquisando a nova Magalu, tá? Quem colocou dinheiro no Magazine Luiza e de repente ficou rico, deu sorte. Nem sempre você vai achar a nova Magalu, você não vai conseguir comprar o Bitcoin de 2010 para ficar milionário. Então, ao invés de ficar preocupado com qual que é o investimento que você vai colocar, onde que é melhor colocar esse dinheiro, por que você não simplesmente não trabalha mais, mas trabalha de forma melhor? Trabalha melhor para poder ganhar mais, tá? Quem fala muito isso, eu aprendi muito aqui até no próprio YouTube, é o Baster. Então depois entra aí, pesquisa Baster no YouTube, B-A-S-T-T-E-R, Baster.com. Esse cara, ele, assim, eu já tinha bastante essa visão de investimento, mas ele me deu mais certeza de como investir em alguma coisa. Primeiro, invista naquilo que você conhece. E segundo, para de preocupar com o seu investimento e ficar conferindo se o seu investimento, se as suas ações cresceram ou se caiu, porque isso daí, meu amigo, é investimento de longo prazo. Se você investe numa casa, você não vai todo dia cedo, vou abrir aqui e vou ver quanto que tá valendo a minha casa. Você compra a casa e esquece. O dia que você pensar em vender ou alugar essa casa, aí que você vai se preocupar com isso. Então, o conceito dele simplesmente é: invista em ganhar mais. Se você ganha mais, é a única forma de te deixar realmente rico, é o trabalho. Não é investimento. Mas eu comprei Bitcoin em 2010. Cara, parabéns. Hoje, você não vai conseguir voltar em 2010 e comprar o Bitcoin.
Então, invista em ganhar mais. Esse daí é o meu lema de vida, é o que eu levo para a vida, é outro conselho que eu posso te dar. E, de novo, controle o seu patrimônio para você saber aonde você está chegando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí, já inscreve no canal se não tiver inscrito ainda. Compartilha com algum amigo que queira saber sobre investimento, sobre controlar patrimônio. De novo, eu gosto das coisas bem simples e quanto mais simples as coisas são, mais tempo te sobra para fazer aquilo que realmente importa. Valeu, até o próximo vídeo aí.